aqui o Richard e a Ana, eles estarão fazendo aqui a primeira parte do trabalho, estão dirigindo. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para dar início ao nosso trabalho, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Neste momento, ouviremos dois hinos da harpa com a nossa orquestra e também a nossa irmã Ana, que estará acompanhando com a orquestra. Salve os irmãos da paz do Senhor. Amém. É um motivo de grande alegria estar aqui. Queria agradecer a Deus, ao pastor, ao nosso líder Kevin, por essa confiança. E vamos louvar a Deus com dois hinos. Primeiro número é o 400.
que se podem, fique de pé, por favor, por essa palavra. Assim diz a palavra. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer. Expresso a tua palavra. Eu te pedir, meu Deus, que todos possam sentir a tua presença neste momento, para podermos confiar mais e mais no Senhor, independente de qual é a situação que a gente for passando. Porque o Senhor é onipotente e pode todas as coisas, meu Deus. O Senhor sabe todas as coisas. Eu te pedir também, meu Deus, que esse culto possa ser uma maravilha, a palavra será meditada nessa noite. Que Senhor Jesus, obrigado por tudo. Eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Agora, o grupo de adolescentes estará com a oportunidade.
Aleluia. O noivo vem aí. Jesus está voltando, irmãos. A oportunidade agora é com o adolescente Paulo Sérgio. Eu salve os irmãos da paz do Senhor. Estarei lendo em Salmo 91, versículo 7. Quem puder ficar de pé, por gentileza. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui nesse versículo revela que mesmo quando os milhares caem ao nosso redor, aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes. A proteção de Deus é pessoal, fiel e segura, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Agora quem estará com a oportunidade é a nossa irmã Emanuele. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou ler Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até seu dia perfeito. Nesse versículo, eu entendo que a vida do cristão deve ser de crescimento espiritual, entendendo que devemos romper a escuridão e brilhar com Jesus, levando a palavra dele através das nossas atitudes. Devemos ser luz e não trevas. Agradeço meu primeiro Agora nós iremos ouvir uma dupla com louvor, e essa dupla é Lucas e Eduardo. Só da igreja Senhor Jesus, amém. Vamos ler louvar o hino 545. Deus enviou seu Filho amado para salvar. Mas ressurgiu e vivo com o Pai.
oportunidade é o irmão Andriel. Eu vou ler aqui Salmos 48, o 13, que todos louvai ao Senhor Deus, porque Ele é superior a todos os outros deuses, e a sua glória está acima da terra e do céu. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vou ler 1 Tessalonicenses 5, do 15 ao 18. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos nós. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças a Deus, porque Ele está à vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. E o que esse versículo nos ensina? Que a manter a alegria, a oração constante e a gratidão em qualquer situação, confiando que essa é a vontade de Deus para nós. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Agora eu vou chamar o nosso Miqueias. Oportunidade. Meus irmãos, está para o Senhor? Amém. Vou ler em Josué 1, capítulo 1, versículo 9. Se esforça-te e tenha bom ânimo, não pesme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde andas. Essa palavra diz que a todo momento temos que esforçar como eu posso dizer, nos projetos de Deus e que a gente tem que ter bom ânimo a todo momento e que Deus ele morreu por nós com ânimo e com esforço. Agradeço a oportunidade. Queremos ouvir nosso adolescente Matheus. Meus irmãos, está para o Senhor? Amém. Eu vou ler em 1 Coríntios 10:31, que diz: portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, mas tudo para a glória de Deus. Esse versículo fala que não importa o que fazemos, o que estamos fazendo e o que estamos agora. O que importa é que tudo seja para a glória do Senhor. Agradeço por oportunidade. Aleluia. E neste momento, vamos fazer apresentações dos visitantes desta noite. Milton de Ednei. Dá um sinalzinho aí. Daí, Deus abençoe. Emanuel e família. Deus abençoe, irmão. A Eli de Tatiana. Quem é? Alif de Tatiana. Deus abençoe, irmão. Tony, filho, irmão de Diogo. Filho, Cadê ele? Tá aí, Deus abençoe. Juscelia de Didi. Tá ali, Deus abençoe, irmão. Maria Hélia. Onde está? Dona Hélia, Deus abençoe. Como a igreja recebe os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Agora nós iremos ouvir o grupo com seu segundo hino. Aleluia! Glória pro mundo.
barba de Arão que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, e por ali o Senhor comandou bênção e a vida para sempre. Nesse versículo aqui fala que é bom que os irmãos vivem em união, mas aqui não fala somente dos irmãos que ficam em nossa casa, mas dos irmãos da igreja e da rua também. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vou chamar o nosso irmão Rafael para orar pelos dizimistas. Cumprimento a igreja com o Senhor. Amém. Meu Deus, eu peço por poder desse Deus, que nesse caso, cada vez mais, explorar melhor, que esse 10% do que o Senhor deu para ele, para me devolver de volta para o Senhor. É isso que eu te peço, chega nesse nome de Jesus. Amém. Agora iremos ouvir o trio Lucas, Miqueias e Rafael. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o livro da harpa no hino 3.
ouviremos a banda. É sobre a igreja? Amém. Vamos adorar o Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao
cumprimento a igreja da paz do Senhor. Amém. Eu vou estar louvando o hino Aleluia. Agora veremos a coreografia.
vida, nossa gente. Foi tudo para a honra e glória dele. Essa oportunidade não tiramos. Aleluia. Somente Deus que faz essas coisas, irmãos. Aleluia. Grande é o Senhor e Ele tem feito uma grande obra aqui nessa igreja. Através dos jovens, através aqui dos adolescentes, Deus tem manifestado da sua glória aqui neste lugar. A presença de Deus neste lugar é real. Então continue adorando ao Senhor, celebrando a Ele, porque Ele vive, Ele reina sobre toda a face da terra e Ele voltará em breve para buscar a sua igreja. Aleluias! Louvado seja Deus! Continue nesse mesmo espírito de adoração, porque eu sei que o Senhor ainda tem muito para falar a cada um de nós. Aleluias! Com grande alegria também, gostaria aqui de apresentar o pregador desta noite, nosso irmão Samuel, ele que é operador ali no setor 4, nosso querido pastor Dilson. Para nós é uma grande alegria ter você como ministrante aqui nessa noite. Que Deus possa te usar aqui neste lugar, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A presença do Senhor é nítida aqui nessa noite. Só não sente a presença dele quem não quer. Desde já eu quero agradecer essa oportunidade, primeiramente a Deus que concedeu de estar aqui nessa noite. Agradecer ao meu pastor Dilson, que me permitiu estar aqui, ao presbítero Kevin, de jovens, de adolescentes, e ao pastor Celso também, que me concedeu esta oportunidade. Desde já, eu quero pedir à igreja para abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, o 6, o 9 e o 10. Quero dizer à igreja que a igreja não espere nada de mim. Nenhuma palavra bonita sairá da minha boca. O que sairá de mim é a palavra do Senhor aqui nessa noite. E eu creio que o Senhor vai falar grandiosamente em cada coração. Agradecer também ao meu líder de jovem, o Ednei, que está me acompanhando aqui nessa noite, ao seu irmão, Etemilson. Amém. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espere. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, 6, o 9 e o 10. Amém? Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espirituais agradáveis a Deus por Jesus, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundida. O versículo de número 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus irmãos, esse é um versículo bastante conhecido pela igreja e muito ministrado no culto de jovens, adolescentes, porque essa palavra se refere mais aos adolescentes e aos jovens. Mas no dia de hoje, o Senhor me deu uma ministração um pouco diferente do que os irmãos ouvem, do que os irmãos já sabem sobre esse versículo.
E é onde a Bíblia vai falar do capítulo de número 13. Portanto, cingido os lombos. Esse capítulo está diante do tema da pregação nessa noite. E quando o apóstolo Pedro, ele vem nos escrever isso, é porque tem um significado mais profundo, um significado espiritual nesse versículo, em que a Bíblia vem nos dizer: cingido os vossos lombos. Cingir os lombos. Os irmãos que conhecem a história de Gideão e seus 300, a gente consegue perceber dentro desse texto que cingir os lombos é significado de estar preparado. E quando eu falo de Gideões e os 300, é onde a Bíblia vai falar que existiam 32 mil soldados, aonde eles iam lutar contra um exército. E entre esses 32 mil, Gideão ainda achou que o povo não seria capaz. Mas o Senhor, quando o ser humano vê que não é capaz, o Senhor fala: calma que eu ainda vou operar. Calma que eu ainda vou fazer uma reviravolta. E entre esses 32 mil, o Senhor separa somente 300 para lutar contra o exército. E a Bíblia vai dizer que o Senhor diz a Gideão: Gideão, fale ao povo que os covardes e medrosos podem voltar. E quando Gideão disse isso ao povo, a Bíblia vai dizer que restam somente 10 mil entre os povos escolhidos para lutar. E Gideão, se entre os 32 mil ele já estava achando pouco, e quando sobrou 10 mil. Mas aí o Senhor fala de novo: Gideão, ainda tem muita gente. Porque se eu deixar esse tanto de pessoas, essas 10 mil pessoas, vocês podem dizer que foi a tua mão que livrou. Mas não, eu irei fazer com que a minha vontade aconteça. E o Senhor fala para Gideão: Gideão, entre esses 10 mil, eu vou tirar mais uma parte. Entre esses 10 mil, eu só vou escolher 300. E quando eu entro nessa mensagem, a Bíblia vai dizer que Gideão lutou com 300 soldados. Mas eu não quero entrar muito nesse assunto, porque talvez possa perder bastante tempo sobre a mensagem que eu quero deixar para a igreja. Portanto, cingidos os lombos, o Senhor escolheu quem estava preparado. E esses que estavam preparados foi somente 300. Mas é aí onde eu falei no início que o Senhor, ao modo da vivência do ser humano, 300 era pouco. E aí quando a gente vai olhar no modo espiritual, quando a gente tem o Espírito de Deus e olha a espiritualidade, que a Bíblia vai falar cingir os lombos, a gente consegue perceber que cingir os lombos é algo espiritual, é algo que vem da parte de Deus, onde vai falar cingir os lombos, esteja preparado, esteja sempre dispostos. E essa preparação só vem através da palavra de Deus. Essa preparação só vem com o Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a espiritualidade é bem diferente. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, pode ser quem esteja pregando, pode ser quem esteja cantando, mas a gente iremos sentir a presença de Deus. E quando a Bíblia fala cingir os lombos, ela está dizendo: esteja preparado, porque guerras vão vir. Enquanto você estiver na terra, esteja preparado, porque as guerras espirituais vão surgir. E quando o Senhor fala cingir os lombos, Ele quer nos avisar: as guerras espirituais não vêm no tempo que você acha que vai vir, não. As guerras espirituais vêm mesmo quando você está despreparado. E é por isso que a Bíblia fala: estejais sempre preparados e dispostos para lutar diante
dos dias maus, diante dos dias tenebrosos. E no versículo de número 16 do capítulo 1 de 1 Pedro, vai falar: porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E quando o apóstolo Pedro ele escreve isso, ele não está se referindo a si mesmo, ele está se referindo a Jesus Cristo. Mas hoje podemos perceber que na igreja, a igreja já não busca mais ser santa, a igreja já não busca mais a santificação, porque muitas das vezes acontece de um jovem, de um senhor, de uma senhora, de um adolescente, ele está procurando saber cantar, saber pregar, mas não busca mais a santidade. E o Senhor me mostrou isso, e quando Ele me mostrou essa parte do tema, Ele disse que eu tinha que dizer isso para a igreja: busca a santidade. E é onde entra o louvor que foi cantado pelos jovens, das 10 virgens, onde 5 virgens eram prudentes, 5 loucas, e 5 dessas prudentes, elas estavam preparadas porque eram prudentes, e 5 eram loucas, estavam sem azeite, reserva. E quando o Senhor, Ele fala isso, através das mãos de Pedro, para escrever esse versículo: sede santo, porque eu sou santo. É isso que faltava na igreja. É isso que faltava que a igreja buscasse durante aquele tempo. Durante o tempo de hoje, a igreja procura servir na igreja, procura fazer as coisas da maneira mais certa, procura cantar os melhores hinos, mas já não busca mais a santidade, já não busca mais ser santo, porque a Bíblia vai dizer que aquelas 5 virgens prudentes estavam preparadas, e quando o noivo chegou, elas foram junto com o noivo. E as 5 loucas foram buscar azeite, mas quando chegaram, o noivo já tinha ido embora. O noivo já não estava mais ali. Não deixe para buscar azeite em reserva quando o Senhor já estiver voltando. Busque enquanto há tempo. Esteja com suas vasilhas de reserva sempre cheias, para que no dia do Senhor você não esteja despreparado, você não esteja fora da vontade de Deus, você não esteja sem a santidade, buscando a santidade, buscando o arrependimento todos os dias. Aleluia! E quando o Senhor, Ele me mostrou essa forma, que eu queria trazer uma mensagem para os adolescentes, porém o Senhor me mostrou antes, um pouco antes desse texto. E no final do versículo 18, vai dizer que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. E é onde Pedro vai escrever, orientado pelo Espírito Santo, e onde ele fala: buscai o arrependimento das vossas maneiras de viver, dos vossos ensinamentos que os seus pais deram a você. E essa mensagem especificamente não é para os jovens, mas para a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Deixai as vãs maneiras de viver que você viveu no passado. Porque tem crente que está na igreja, faz as coisas certas, faz as coisas diante do pastor, que está tudo certo, mas não está mais diante da vontade de Deus. Ainda está com a vossa carne tendo a ação dominante sobre a sua vida. E no versículo, onde a passagem desse texto vai nos contar, que o apóstolo Pedro, ele vai falar: amais os vossos irmãos, para que estejais o arrependimento nos
nossos corações, porque sem amar o irmão, sem amar o próximo, você não tem um novo nascimento. Se você não ama o seu próximo, não adianta você dizer que você será salvo, não. Ontem foi pregado na Santa Ceia, lá na regra, que sem amar os irmãos, você não terá salvação. Sem um arrependimento dos nossos irmãos, sem um arrependimento do seu coração para fora, porque o arrependimento não é de boca, mas sim de dentro para fora. E o apóstolo Pedro, ele nos deixa bem claro: para ter a salvação, você tem que amar os nossos irmãos, você tem que perdoar os nossos irmãos. Glória a Deus. E aí, quando o texto ele nos entra, aqui já vai entrar um pouco na mensagem onde queremos ministrar nessa noite, onde vai falar sobre a glória do homem, porque a glória do homem não é a vontade de Deus. Quando o ser humano, quando o Senhor, quando a senhora, quando o jovem se coloca na posição de querer se engrandecer, de querer ser o melhor, de querer ser o grandão, a Bíblia diz que é uma folha seca levada pelo vento. Que é uma folha seca que vai aonde o vento leva. E mais adiante vai falar que o homem que tem a palavra no seu coração, o homem que teme a Deus, não é uma folha seca levada pelo vento, e sim um homem diante da vontade de Deus, e sim um homem que é levado por Deus. E aí é onde o Senhor nos traz uma pergunta: você é uma folha seca levada pelo vento, ou é um homem diante da vontade de Deus? E aonde, no versículo mais adiante, vai falar que Jesus é a pedra principal que deve ter na igreja, que deve ter no coração dos irmãos, porque quando a pessoa se engrandece demais, acaba caindo, mas quando a pessoa tem Jesus como pedra principal das nossas vidas, você já não é mais uma folha seca, e sim é um homem que tem a palavra dentro do seu coração. E aonde já entramos agora no versículo em que nós lemos, no capítulo 6: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essa é uma mensagem que todos os irmãos tinham que ter no seu coração, porque é onde vai falar da pedra, que é Jesus. E também a Bíblia vai nos referir que após nós temos um novo nascimento através do batismo e através da nossa vida nova, uma vida transformada, em que os nossos pecados passados já não são mais contados por Deus, onde Deus joga os nossos pecados passados no mar do esquecimento. E a Bíblia vai dizer que nós somos casas espirituais, casas de edificação. O Senhor é a pedra principal, mas o texto aqui nos coloca também como pedra de edificação. E é onde eu trago um texto específico para os jovens, para os adolescentes, onde vai falar que nós somos pedras de edificação. Mas eu não falo pedra de edificação como uma simples pedra, mas eu falo pedra de edificação, e é onde toca no coração dos jovens. Pedra de edificação dentro das nossas escolas. Pedra de edificação na rodinha de amigos que nós temos. E é onde vai falar sobre isso. Você é uma pedra.
Uma pedra, você pode ser uma pedra de tropeço para os seus amigos, ou você também pode ser uma pedra de edificação. Quando nós somos uma pedra de tropeço, a gente teremos um acerto com Cristo. Mas quando nós somos pedras de edificação, você evangeliza na sua escola. Quando nós somos pedras de edificação, você evangeliza na sua rodinha de amigos mundanos. Quantos de vocês, eu não peço para que responda para mim, mas responda o seu coração, quantos de vocês estão sendo pedras de tropeço dentro da igreja, onde os jovens cantam: Senhor, quero ser cheio, Senhor, batiza a tua igreja, Senhor, quero ser renovado, Senhor, que aconteça um arrebatamento espiritual nas nossas vidas. Mas quantas das vezes a gente canta isso, mas na verdade você não ora, você não lê a Bíblia, você não jejua? E para sermos uma pedra de edificação, temos que fazer isso, porque é muito difícil quando uma igreja tem pessoas que sentem a presença do Senhor na igreja, mas quando chega em casa já é um jovem paralisado, que passa a maior parte do seu tempo mexendo no celular, mexendo no Instagram, assistindo um videozinho no TikTok. Quantos de nós fazemos isso? E somos uma pedra de tropeço. Como é que você vai evangelizar na sua escola sem conhecimento bíblico? Como é que você vai evangelizar na sua rodinha de amigo sem o conhecimento da palavra, sem saber, não sabe nem quem foram os apóstolos de Jesus Cristo? Se perguntarem, se algum amigo de vocês do mundo chegar para você e perguntar quem foi Pedro, quem foi Tiago, o que Jesus fez, por que Jesus fez aquela multiplicação de pães e de peixes, aí você chega para ele e responde: eu não sei. O que ele vai achar de você? Mas tu não era crente? E muitas das vezes já acontece também ao contrário. Às vezes você passa a maior parte do seu tempo lendo a Bíblia, e aonde fala o apóstolo Pedro, ele nos deixa escrito: agora importa, sendo necessário, que estejais formados, felizes, mesmo diante de tentações. E é onde a Bíblia vai nos explicar isso. Estejai felizes mesmo diante da tentação. Quantos de nós já não passaram por isso estando na escola? Talvez se afastado de alguns amigos que te prejudicam, que te levam a más conversações, e eles falam só porque é crente, quer ser melhor que todo mundo. Só porque é crente, quer ser o maior, quer ser o melhor. Mas mal eles sabem que você busca a santificação, que você busca morar lá em Sião. E eu não vim trazer uma mensagem, talvez que vocês esperavam ao coração de vocês, uma mensagem de conforto, talvez que eu falasse aqui que vocês são bênção de Deus, talvez que vocês são os melhores, mas não é isso que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo nos deixa escrito. O que o apóstolo deixa escrito para nós é que tenhamos conserto dia após dia. É que melhoremos dia após dia. E é onde a Bíblia vai falar: ponho em Sião a pedra principal. E muitos pensam que talvez pelo que eu falei, a pedra principal seja você, mas a pedra principal é Jesus, como eu já disse aqui nessa noite. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 7:
do capítulo 2. Assim, para vós os que credes, é preciso, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovavam, essa foi a principal da esquina. É onde fala que a pedra principal foi provada. Porque para ser uma pedra principal, não é somente vir na igreja, mas a pedra principal é formada através do fogo, é formada através da luta, é formada através da guerra. Porque não tem como você ser uma pedra edificadora, se você não é formado com fogo, se você não é formado com as coisas espirituais. Se um crente não tem pelo menos um testemunho espiritual, como é que isso acontece dentro da igreja? Um crente não ter nem uma oportunidade de dizer que foi provado pelo fogo, que o Senhor colocou ele em lutas, mas o mesmo Senhor que colocou eles em lutas foi o que também tirou, foi o que também deu vitória para a igreja. E aonde, nos últimos versículos 9 e 10, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração eleita. E quando a gente lemos esse texto, podemos perceber a pergunta que o texto faz para nós: quem somos? O povo que o apóstolo Pedro, que enviar essa mensagem, fala: vós sois a geração eleita. Mas para nós ele pergunta: quem nós somos? E no livro de Gênesis vai falar: nós somos criação de Deus, onde vai falar que o Senhor disse a todas as coisas: haja planta, haja animais. Mas é onde o Senhor fala: criemos o homem à nossa imagem e semelhança. É onde Deus coloca a sua mão. Para que as outras coisas ele disse haja, mas para criar o homem ele colocou a sua mão. E o Senhor não criou o homem para andar vagando na terra. O Senhor não criou o homem para andar sem destino, mas sim para glorificar a Ele e fazer a vontade dEle na terra. Você está fazendo a vontade de Deus? Deus te criou por acaso, ou você acha que Ele tem um propósito na sua vida? Quantos aqui acham que Deus tem um propósito nas nossas vidas? Quantos aqui, os jovens, agora falando com os jovens, quantos aqui acham que Deus tem um propósito nas nossas vidas? E quantos aqui estão cumprindo o propósito? Quantos aqui estão se preparando para cumprir o propósito de Deus? Responda no seu pessoal. Mas quantos aqui estão buscando o renovo do Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus? Quantos aqui buscam a santificação? Quantos aqui buscam o renovo dado pelo Espírito Santo? Vós sois a geração eleita. Vós sois o povo escolhido por Deus. Aleluia. E é onde a gente percebe uma geração fria, uma geração que já não busca mais o Senhor como deveria buscar. Mas mesmo assim, o Senhor nos escreve: somos a geração eleita. Glória a Deus. Sacerdócio real, nação santa, nação preparada para o dia do arrebatamento, nação preparada para o renovo que vem da parte de Deus.
que a Bíblia vai dizer: vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É onde entra a ação de Jesus Cristo pelas nossas vidas. A cruz. Eu falo da crucificação. Eu falo do sofrimento que Jesus passou por cada um de nós. Porque antes, a Bíblia vai dizer que não tínhamos a capacidade de ser chamado nem de povo. Mas mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante das coisas erradas que fazemos, o Senhor nos chama de filho. E isso foi por conta da crucificação, da morte de Jesus Cristo por cada um de nós. Isso foi porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. Jesus Cristo deu o seu maior sacrifício que podia dar pelas nossas vidas. Mas de vez em quando a gente se perde em rodinhas, onde a gente começa a falar palavras impuras, começa a fazer piadinhas, começa a se distanciar do Senhor. E aonde eu pergunto, aonde que essas pessoas estão vendo Cristo em sua vida? Aonde que essas pessoas estão vendo transformação na sua vida? E é isso que o apóstolo Pedro, ele vem nos ressaltar: você é nação santa, mas sem buscar, meu filho, tem como não. Sem buscar, não tem como você ir a lugar nenhum. Sem buscar, não tem como você ter um renovo. Sem buscar, não tem como você subir ao céu. E a Bíblia vai dizer que nós somos salvos não pelas nossas atitudes, mas sim pela graça. E é a graça que roda em nossas vidas. É a graça que está em nossas vidas. A graça que nos concede arrependimento. A graça que nos concede o renovo do Espírito Santo. Porque se vamos parar para pensar nos nossos pecados, podemos perceber que sem a graça nós seríamos lançados no fogo do inferno. E quantos aqui não buscam o arrependimento todos os dias? Porque não tínhamos esse direito nem de ser chamado de povo, mas através da crucificação de Jesus Cristo, hoje, no dia de hoje, podemos ser chamados de filho. E isso é por causa da crucificação. E é essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para trazer à igreja nessa noite. Agradecendo também a todos, eu vou falar o nome de todos porque eu posso esquecer de alguns. A todos que me permitiram, que me deram essa confiança de estar aqui nessa noite. Tinha tantos outros para estar aqui, mas chamaram eu. E é isso que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Não somos merecedores, mas o Senhor faz a gente estar em lugares que a gente nem pensamos. Não somos merecedores, mas temos a graça que o Senhor nos concede. E assim, eu quero agradecer a minha oportunidade.
presentes aqui nessa noite. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Há lugar na casa do Senhor para todos. E não poderia encerrar este culto sem antes aqui fazer um convite. Para você que deseja fazer parte desse povo escolhido, dessa geração eleita que um dia irá encontrar o Senhor Jesus. Eis aqui a oportunidade que você tem nessa noite. O Senhor está te dando para você aceitar a Ele de todo o teu coração. Deus está lhe concedendo essa oportunidade aqui nessa noite. Você que deseja aceitar ao Senhor, levante uma de suas mãos. Estaremos orando por você. Você que deseja, nós estaremos orando por você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Estaremos orando por Ele. Para que o Senhor venha abençoar nosso querido irmão que neste momento levantou suas mãos, confessando o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. É Deus quem opera, é Deus quem trabalha, é Deus quem faz todas as coisas. Vamos orar neste momento. Amado e soberano Deus, a Ti, meu Senhor, toda a honra e toda a glória. Aqui neste momento, Jesus, o Teu Filho, levantou uma de suas mãos para aceitar ao Senhor como único e suficiente Salvador de sua vida. E nós pedimos a Deus a Tua bênção sobre a vida do Teu Filho, Senhor. Deus, que haja restauração em nome do Senhor Jesus. Que Tu venhas, ó Deus, operar uma grande obra. Que a Tua palavra, Senhor, ache lugar sobre esta vida, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, manifeste no Teu poder, que o Senhor venha operar maravilhas, que seja, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, porque tudo que fazemos, ó Deus, é para o engrandecimento do Teu nome. Deus, cuida dele, Senhor, cuida, ó Pai, da família dele, escreve o seu nome, ó Pai amado, no livro da vida. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta hora. Amém. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz, meus amados. É Ele quem trabalha na sua igreja. Ele trabalha da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Ele fala como Ele quer. Esse é o nosso Deus. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a paz. Louvado seja Deus. Gostaria, neste momento, de passar alguns avisos da igreja, também aqui fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer a todos os visitantes que nos honram com suas presenças aqui nessa noite. Que Deus possa, sim, estar abençoando. Também gostaria de fazer menção da nossa irmã Edivânia, que retornou de viagem. Que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Também louvar a Deus pela vida do grupo de adolescentes, que desempenharam um trabalho aqui nessa noite excepcional, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, pessoa do líder, nosso irmão Kevin, também nossa irmã Tia Zá, não podemos esquecer, está viajando, mas que também é uma grande líder deste grupo. Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Também o pregador dessa noite, nosso irmão Samuel, que se deslocou lá em Palmeiras de Gúbia para estar aqui. Os irmãos que o acompanham, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Leve a paz do Senhor ao pastor Dilson, grande homem de Deus. Também, meus queridos e amados irmãos, gostaria de justificar a ausência do nosso pastor presidente aqui nessa noite, também do pastor Zender. Eles foram a Borinal para a posse do novo pastor, que aconteceu ali hoje,
E o nosso pastor presidente foi convidado para ministrar na posse. Por este motivo ele não pôde estar presente aqui nessa noite, pois ele está ali acompanhado com o pastor Marcos Render, desempenhando o trabalho ali na posse do novo pastor da Assembleia de Deus em Guanimã. Terça-feira temos o nosso culto de ensino. Quinta-feira temos escola bíblica para jovens e adultos. Sábado pela manhã temos escola bíblica para crianças e adolescentes. E sábado à noite, dia 3, é a nossa Santa Ceia. Primeiro sábado do mês, sempre fazemos aqui a nossa Santa Ceia. Sábado à noite estaremos aqui ceando em nome do Senhor Jesus. Temos aqui alguns pedidos de oração. Orar por Valdilene e também orar por si. Vamos estar orando para que Deus venha abençoar os nossos queridos irmãos, pois o poder da oração pode muito em seus efeitos. Convido a amada igreja em pé mais uma vez, estaremos orando para encerrar o trabalho nessa noite. O presbítero Salvador Silva estará aqui fazendo essa oração final. Também gostaria de oração, convidar aqui à frente nosso irmão Gesiel, aniversário dele hoje, estaremos orando por ele para que Deus venha abençoar. Querida igreja, irmãos, amigos, obreiros, a paz do Senhor para todos. Amém. Vamos orar pelos... Amém. Todos os pedidos de oração, os aniversariantes, né? Eu creio que todos nós somos carentes das bênçãos de Deus. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai que estás nos céus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta reunião espiritual, este culto prestado na tua presença. Louvamos a ti, ó Deus, pelos adolescentes, ó Pai, que tu continues abençoando cada adolescente e os demais departamentos desta igreja, Senhor. Deus, abençoa a direção da igreja. Neste momento apresentamos nas tuas mãos todos os pedidos de oração, ó Deus. Pessoas enfermas, pessoas que estão no hospital, ó Deus, vai ao encontro, ó Pai, e em nome de Jesus opera um milagre, porque nada é impossível para o nosso Deus. É no nome de Jesus, Pai querido, que nós pedimos: cura, liberta vidas para a glória do teu nome, ó Pai amado. Deus, também os aniversariantes, ó Deus. Deus querido, toma nas tuas mãos este jovem que tem sido bênção na tua presença. Também a criança, Senhor querido, filha do nosso irmão Edilson, Senhor. Toma nas tuas mãos, dá-lhes vida, ó Deus, na tua presença. Deus, vamos sair daqui deste templo, mas vamos continuar, ó Deus, te servindo onde quer que estejamos. Leva-nos em paz para os nossos lares. Pedimos estas bênçãos no nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Jesus, amém. Estenda suas mãos. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do querido Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre, e todos digam: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei